temos mais ondas e ventos, o que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. É só Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá me ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou a afligir. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Se você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Durante esses anos, quantas coisas aconteceu, né? Vai, Jonas, você vai fazendo aí um ré menor para mim, ré maior quer dizer. Durante esses anos da pandemia, quando as portas começaram a se fechar, escuta só, quando as portas começaram a se fechar, aí Jesus levantou esses homens de Deus para estar na rua, na cidade de Nova Cruz, falando do amor de Jesus. Tinha muita gente angustiada, ficou muita gente triste, mas quando a gente chegava naquele lugar, naquelas ruas, falando do amor de Jesus, muita gente se sentia abraçado por Jesus, ficava alegre, se esquecia do que estava acontecendo. Eu sei que nós perdemos parentes, perdemos irmãos, filhos, amigos, mas fique sabendo de uma coisa: quem levou foi Jesus. É uma coisa que a gente não pode falar, porque foi aquele que nos deu fôlego que levou. Escute só, eu acho que você pensa desse jeito: quando eu morrer eu quero ir para onde? O céu. E por que a gente tem medo de morrer? Diga aí, né? Não é verdade? Nós temos um dia assim, não, eu quero ir para o céu, mas nós temos medo de morrer. Aí você não quer ir para o céu, né? O bom é a gente sair desse mundo e ir para o junto do Pai, né? Em nome de Jesus. Porque naquele grande dia, ai daquele que ficar. Naquele grande dia, ai daquele que ficar nesta terra. Aí o negócio vai ser grosso, vai ser pior do que a pandemia. Aleluia. Entre no quarto,
Segredo. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença. Toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a glória do Pai. Eu acho engraçado que tem pessoas que entram na live do projeto e dizem assim: olha, vocês estiveram aqui tal mês, tal ano. Um louvor, pronto, foi Tiago, vereador Tiago. Quem conhece o vereador Tiago? Todo mundo conhece. Teve uma vez que nós viemos para cá, para essa rua, e não sei, aí eu louvei um louvor que eu nem lembrava. Ele contou até o testemunho dele lá no projeto. Ele acompanhou a gente no lugar e disse: olha, Jefferson, você estava louvando um louvor e eu estava em casa morrendo. Já fazia mais de semanas. E aquele louvor, Jesus falou comigo. Naquele exato momento, Deus me curou. E eu fiquei assim: Jesus, mas Tu és fiel, mas Deus é fiel. Aleluia. Olha só, você, começando daqui, você, eu, nós, somos o milagre de Deus. Dá lá aquela nota lá, cobre-me. Mas tem a outra, né? Amém. Tá vendo? Foi forte, tá vendo? Eu sabia, não sabia, né? Eu vi só uma luz de longe, o celular me filmando. Para você ver como Deus é maravilhoso. Sei porquê, aleluia. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar segredo vem sobre a tempestade, eu sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sabe que nós vamos voltar mais vezes aqui? Vamos voltar mais vezes aqui. E o próximo culto, não sei, vai ser em frente à sua casa. Porque Deus vai fazer coisa grande. Aleluia. Deus vai fazer coisa grande naquele lugar. Aleluia. Aleluia. Dá um sol para mim.
Dó. Glória a Deus. Ferrolho. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz. Se você souber, louvador, amém? É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Das sorte às estrelas, aleluia, e o amar o seu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, oh Altíssimo. Vamos adorar? Vamos adorar? Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquei de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Quero convidar meu irmão Alexandre. Chega, Alexandre, falar um pouco de Jesus. Depois a gente volta a louvar. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe a cada um dos moradores desta rua, nossos irmãos aqui, que Deus abençoe a toda a família, que Deus conceda vitórias, é o que desejamos
em nome de Jesus. O Senhor é bom e as suas misericórdias dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ainda estamos nessa terra com fôlego de vida, vivo por causa das misericórdias do Senhor Jesus. Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Você que se encontra no seu lar, você que se encontra nas calçadas, até você que está passando, caminhando, nesta avenida, Deus tem uma palavra para o seu coração. A palavra de Jesus não é específica para um grupo de pessoas ou uma pessoa. A palavra de Cristo é para todo aquele que nele crê. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada aí na sua casa, também no seu aparelho de celular, abra conosco a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é a luz, é a água, é o pão que nos alimenta, a água que mata e sacia a nossa sede. A palavra de Deus tem esse poder de matar a sede do homem, não a sede física, mas a sede da alma, porque a alma do homem tem sede. O homem sem Cristo, o homem sem Deus, dentro dele existe um buraco, um vazio, tamanho do próprio Deus. E esse buraco, esse vazio, só é preenchido com a pessoa de Cristo Jesus. Um homem sem Deus, uma pessoa sem Deus, é um homem, uma pessoa incompleta. Precisa-se de Jesus. Não importa a sua crença, a sua religião, Jesus é o que o homem precisa e necessita, porque Ele é a fonte de tudo, Ele é a origem de tudo. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Se tudo foi criado por Cristo, se tudo foi criado por Deus, então tudo vai para Ele, tudo vem dEle e por Ele. Se arrancarmos uma árvore da terra, da sua origem, do seu lugar natural, ela vai morrer. Se arrancarmos qualquer planta da terra, ela vai morrer. Assim é o homem sem Deus, ele fora de Deus, o homem morre. Mas irmão, você não vê tantas pessoas passando por aí, subindo, descendo, falando, respirando, mas é um corpo, uma alma e um espírito que ainda está morto e precisa ser despertado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 diz que Jesus, Ele é o Espírito vivificante, ou seja, é o Espírito que traz à vida novamente aquilo que estava morto. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, verso 46, diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré,
começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: chamem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa história nos relata a vida de um homem. A Bíblia diz que esse homem estava cego. Ele estava cego, mas ele não nasceu cego. Ele nasceu perfeitamente bem. Mas algumas coisas aconteceram na vida e na família desse homem. O pai desse homem se chamava Timeu. E Timeu era um homem que prestava serviço ao Império Romano. Mas chegou o tempo em que ele saiu desse império, porque chegou o tempo de sua saída. E quando ele sai do Império Romano, suas finanças, seu pagamento, tudo aquilo que ele recebia de Roma foi cortado. É igualmente uma pessoa que se aposenta e perante esse ofício o aposento é cortado. E o camarada agora está passando por necessidade e dependência, porque ele é um pai de família e precisa manter a sua família. E como manter se não tem renda? E ele se revolta contra o Império Romano. Ele cria várias sedições. Se fosse hoje, era uma facção. E ele começa a pregar contra a Roma. E mediante esses questionamentos e perseguições a Roma, o líder romano fica sabendo e manda prender Timeu, manda ir na casa dele, manda o prendê-lo. Prende Timeu, prende a sua esposa. E como se não bastasse, eles matam o Timeu. E para ficar de exemplo para toda a sociedade, o que é que eles fazem? Esse menino, que a Bíblia não chama ele de nome algum, só que ele é filho de Timeu, para ficar de exemplo para toda a sociedade, para que ninguém se levantasse contra o Império Romano, ele pega esse menino e arranca os seus olhos e deixa esse jovem chamado Bartimeu, filho de Timeu, com os seus olhos vazados. Cegaram o menino para ficar de exemplo para uma sociedade que ninguém poderia se levantar contra nenhum tipo de governo romano. E ele vai crescendo sem pai, sem família, e ele fica discriminado perante a sociedade judaica.
Porque uma pessoa defeituosa, problemática, enferma, pessoas com deficiências, jamais poderiam conviver em meio à sociedade. Exemplo disso, vemos os leprosos. Os leprosos tinham seu lugar específico para viver perante uma sociedade. Nós enxergamos aqui a discriminação. O jovem agora é cego, ele não pode conviver mais com pessoas como nós estamos aqui nesta noite. Uma pessoa leprosa naquela época jamais poderiam entrar na cidade. E o que é que lhe resta para esse jovem? Mendigar o pão, pedir esmolas. E olhe só a discriminação nesse tempo. Para aquela pessoa ficar taxada, como ela não tinha livre arbítrio no meio da sociedade, os cegos e aleijados, eles recebiam uma capa. Essa capa o identificava como defeituoso, como uma pessoa excluída que não poderia conviver em meio a uma sociedade. A capa é a identificação que ele é defeituoso. E ele convive com isso no decorrer da sua vida. E ele vive mendigando à beira do caminho, na porta da cidade de Jericó. Ficou até famoso, hoje nós conhecemos como o cego de Jericó. Ele vivia na porta daquela cidade, ou seja, na beira do caminho, não entrava na cidade porque era defeituoso. E sabendo que na entrada de toda a cidade passa viajantes, passa comerciantes, passa pessoas, e ele monta ali o seu ponto estratégico para pedir esmolas. E todos os dias esse homem estava lá, mendigando, pedindo esmola, pedindo uma ajuda a quem poderia lhe ajudar em certo momento. Mas certa vez ele escuta algo. Ele era cego, mas não era surdo. Ele fica sabendo de algo que ninguém sabia. Ele fica sabendo de algo que nem os discípulos que andavam com Jesus sabia. Ele conseguiu identificar Jesus como filho de Davi. A genealogia de Jesus vem do rei Davi. E ele consegue discernir isso, que Jesus, ele é filho da descendência do rei Davi. Os discípulos que andavam com Jesus, a multidão que andava com Jesus, não sabia nem quem era Jesus de fato. Andavam com Jesus, conviviam com Jesus, mas não conhecia Jesus. E assim existem muitas pessoas no mundo. Ouve falar de Jesus, talvez conviva até com Jesus, talvez ande até com Jesus, mas não conhece Jesus de fato. E o homem que era cego conseguiu discernir quem era Jesus. Então o que eu entendo é, às vezes eu nem ando com Jesus, nem convivo com Jesus, mas às vezes eu sei quem é Jesus. Eu conheço Jesus. Certa feita Jesus faz uma pergunta para seus discípulos e diz: o que é que estão dizendo de mim por aí? Estão dizendo quem é que eu sou.
Alguém responde e diz: muitos estão dizendo aí que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és João Batista. E Jesus, ele retorna a pergunta para os discípulos e diz: e vocês? O que vocês acham de mim, quem eu sou? Todo mundo ficou calado, mas ali no meio Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem sabeis, Simão, bem-aventurado é tu, Simão, porque não foi a carne nem foi o sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E esse cego não andou com Jesus, não convivia com Jesus, mas sabia quem era Jesus. E ele está ali à beira do caminho, fica sabendo que Jesus vai passar por ali. Eu não sei quantos anos ele tinha, eu não sei quantos anos faziam com que ele sofria, quantos anos de sofrimento, quantos anos de percas, quantos anos de vergonha, quantos anos sendo discriminado, não sabemos quantos anos eram. E ele fica sabendo que Jesus vai passar por ali. E assentado na beira do caminho, ele escuta o barulho de uma grande multidão. Jesus vem entrando em Jericó. Talvez ele pergunta para alguém e diz: o que é que está acontecendo aí? E alguém responda para ele e diz: é Jesus que está vindo à cidade de Jericó. Ele está vindo aí com uma grande multidão. E nesse inteirinho, talvez ele pensou e disse: é hoje que eu vou receber o meu milagre, porque Jesus está vindo aí, ele vai passar por aqui, e quando ele passar, eu vou clamar a ele, porque ele tem poder para me curar. Jesus vem entrando em Jericó, e quando ele sente que as pessoas estão ali se batendo uma na outra, tocando-se uma na outra, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não parava de gritar e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém se perturba por causa dos seus gritos e diz: cala a boca, fique quieto, isso não é para você, fica aí na sua calado, não chame a atenção. Mas a Bíblia diz que ele não parou, ele insistiu. Na nossa vida, a gente tem que ser que nem esse cego. Talvez a gente possa não enxergar, mas a gente consegue ouvir. E tem momentos da nossa vida que a gente tem que insistir, não parar e continuar a clamar a quem pode resolver os nossos problemas e dificuldades. Às vezes os problemas são tamanhos, gigantescos, e a gente não tem força, não tem capacidade e estrutura para conseguir resolver certos problemas na nossa vida. Às vezes as pessoas se desesperam. Eu ouvi uma reportagem que um homem, ele não suportou a carga. O problema foi tão grande. Esse homem era um grande empresário, tinha muitas empresas, e ele perdeu uma concorrência.
E o seu lucro, os seus bens foram diminuindo. Ele não suportou. E ele tentou resolver do seu jeito. O que foi que ele fez? Pegou um 38, subiu em um dos seus apartamentos, chegou lá, botou o revólver na cabeça e puxou o gatilho. Tem horas que nós não conseguimos resolver a situação com o nosso braço, com a nossa força, com a nossa capacidade humana. Há momentos, há problemas que só Jesus é que pode resolver. Mas como é que Jesus vai resolver? É só eu gritar, é só eu clamar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Me ajude. Mas às vezes a gente tem vergonha até de pedir ajuda para Jesus. Às vezes a gente tem vergonha até de gritar o nome de Jesus. Mas nesta noite nós estamos em via pública dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia dos moradores dessa rua. Jesus, tem misericórdia do povo de Nova Cruz. Jesus, tem misericórdia do povo do Brasil. E ele continuava a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. E o povo: cala a boca, cego. E ele insistiu tanto que a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou e disse: chama esse homem. As mesmas pessoas que estavam mandando ele calar a boca, foi essas pessoas que Jesus usou para ir chamar ele. E chegam para ele e dizem: ei, ele te chama. Jesus está te chamando. Tem bom ânimo. Olhe só como mudou a conversa. Tenha bom ânimo, porque ele está te chamando. Porque se ele está te chamando, alguma coisa ele vai fazer na sua vida, alguma coisa ele vai resolver na sua vida. Nessa noite, Jesus está falando para mim e para você e dizendo: ei, eu estou te chamando. Eu te chamo nesta noite. Eu estou te chamando para um novo caminho, para uma nova história, para uma nova identidade. Ei, ele te chama. E a Bíblia diz que o cego, a primeira coisa que fez, tirou a capa, jogou a capa no chão. Porque a certeza era tão grande que Jesus ia fazer alguma coisa, que ele estava rejeitando a nomenclatura que colocaram sobre ele, a capa. Porque a capa era o que o identificava como cego, como excluído, como rejeitado. Ele estava jogando aquela capa e estava dizendo: eu não quero mais ser excluído, eu não quero mais ser rejeitado, porque agora eu vou com Jesus. E ele chega até Jesus. Aí Jesus faz uma pergunta e diz: o que queres que eu te faça? O que é que você quer que eu faça por você? Essa pergunta de Jesus às vezes nos chama a atenção. Por quê? Porque Jesus, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da minha boca, ele já sabe o que eu vou falar. Antes que eu pense, Jesus já sabe o que eu vou pensar. Aí agora ele pergunta para um cego: o que quer que eu te faça? Será que ele não sabia o que ele estava precisando? Sabia. Mas por que é que Jesus perguntou? Porque às vezes a gente não acredita nem na gente mesmo. Às vezes a luta é tanta,
Às vezes o homem está tão lá embaixo que ele não acredita nem nele mesmo. Tem pessoas nessa pandemia que quebraram. Pessoas nessa pandemia perderam seus empregos. Muitos ficaram desesperados. E agora, o que é que eu vou fazer? As pessoas não acreditaram nem nelas mesmas que poderiam fazer alguma coisa. Aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Você ainda acredita em você mesmo? Você ainda acredita que você mesmo pode sair desse buraco? O que queres que eu te faça? Aí ele diz: que eu torne a ver. Porque um dia eu enxergava, eu via, mas hoje eu não tenho mais nenhum globo ocular. Que eu torne a enxergar como antes. Jesus enxerga uma fé tamanha nesse homem que diz: a tua fé te salvou. Aí a Bíblia diz, no livro de Romanos, capítulo de número 8, se me fala a memória, que diz: se a gente crer com o nosso coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com minha boca fazer confissão que Ele é Senhor, eu me tornarei filho dele. Aí um cego que não enxergava, mas ouvia, ele creu em Jesus e confessou com a sua boca Jesus como Senhor. Aí Jesus diz: a tua fé te salvou. E a fé daquele homem, junto com a salvação, acrescentou alguma coisa. O quê? A visão. Porque Jesus não disse: a tua fé te curou. Jesus disse: a tua fé te salvou. E com a tua salvação eu vou dar algum benefício para você. Você vai voltar a enxergar. Então enxergue. O homem, quando abriu os olhos, já estava o globo ocular no lugar. E ele voltou a enxergar. Ele voltou a ver. A Bíblia diz que ele continuou a seguir a Jesus. Isso é gratidão. Reconhecer que Jesus fez por ele. Ele enxergou. Além de enxergar, foi beneficiado com a salvação. E agora ele vai atrás de Jesus. Ele se torna um discípulo de Jesus. Isso é gratidão. O que a senhora está fazendo nesta noite é gratidão. É agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Muito embora que na nossa vida a gente perde algumas coisas. A gente perde bens materiais. A gente perde até parentes, família. Eu perdi meu pai. Eu perdi algumas coisas na minha vida. Mas o que eu não posso perder é a minha visão em Jesus, a minha fé em Jesus. O que eu não posso perder é a salvação em Jesus Cristo. Isso eu não posso perder. E para ser grato a Jesus, o que é que temos que fazer? Seguir Jesus. Isso é gratidão, agradecer a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito. Um conselho eu vos dou nesta noite. Jesus já fez tantas coisas por nós. Vamos ser gratos a Ele. Vamos seguir a Jesus. Porque só Ele tem o caminho de vida eterna. Amanel, precisamos de Jesus. Necessitamos de Jesus. E para ser grato a Jesus, vamos seguir a Jesus.
Onde Ele falar, eu estou com Ele. Onde Ele estiver, eu quero estar com Ele. Vai chegar um tempo, vai chegar um momento que a Bíblia diz que nós vamos vê-lo como Ele é. Vamos ver face a face. Parece uma história de filme, de cinema. Como é que pode um mortal comedor de feijão e farinha enxergar Deus, ver o próprio Cristo? Pois é o que está escrito. E eu acredito nisso. E eu sei que todos acreditam que um dia vão ver a face de Jesus como Ele é. Vamos ser gratos, vamos seguir a Jesus. Gratidão não ficou para todo mundo. Tem muitos que não agradecem nem pelo dia que raiou, pelo fôlego de vida que respira. A Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve, agradeça a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que a gente escuta é o cantar dos pássaros. Os pássaros não trabalham e nem dão trabalho, mas todos os dias eles amanhecem cantando. Sabe o que é isso? É agradecendo a Deus, é sendo grato a Deus. Vamos ser gratos a Jesus? É só confessar a Jesus e seguir o próprio Cristo. E nesta noite eu convido você que está aí na live, no Facebook, no YouTube, você que está conosco nesta noite, eu faço um convite para você no que está escrito em Romanos 8. Confessa a Jesus com a tua boca e creia no seu coração que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador. Mas irmãos, eu já tenho Jesus. É claro que você tem, mas ter Jesus como Senhor é diferente. A Bíblia manda a gente confessar Ele como Senhor da nossa vida. A Bíblia manda a gente confessar Ele perante pessoas. Por que perante pessoas? Porque tem que haver uma testemunha. Assim como no tribunal existe testemunha, para confessar a Cristo tem que haver alguém. É por isso que a palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. É só no lugar onde tiver 2 ou 3. Se tiver um, não serve. É só se tiver 2 ou 3 ou mais de 2. Então se faz necessário que o homem confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Eu pergunto nesta noite: você quer confessar a Jesus nesta noite? É só levantar a sua mão aí onde você está e dizer: eu quero confessar Jesus como Senhor da minha alma. Eu quero ser grato a Jesus por tudo que Ele fez na minha vida e por tudo que Ele tem feito e por tudo ainda que Ele há de fazer. Será que tem alguém nesta noite que tem coragem de levantar a mão e dizer: eu quero confessar a Jesus? Entenda uma coisa, a pergunta não é para você mudar de religião. A pergunta é para você confessar a Jesus. Esqueça esse negócio de placa de religião, porque isso não vai salvar ninguém. É tanto, se a placa de uma igreja fosse importante, ela ficava dentro da igreja, não ficava fora, na parede, não. Quem quer confessar Jesus nesta noite, é só levantar a mão e dizer: eu quero confessar a Jesus. Eu quero uma nova história para a minha vida. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida, que está lá em Apocalipse. Eu quero que meu nome esteja escrito nesse livro. Se tiver alguém, é só levantar a mão e dizer: eu quero.
E nós vamos orar por você daqui mesmo. Tem alguém nesta noite? Tem alguém que quer confessar a Jesus como Salvador da sua vida? Tem alguém? Não fique com vergonha, nem fique constrangido. A gente está fazendo só o que está escrito na palavra de Deus. A saber, se com tua boca confessar a Jesus e crer no teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, eu, Jesus, eu também o confessarei a meu Pai que está nos céus. E se eu negar, a Bíblia diz que já está condenado. Não vai ser, já está. Então se faz necessário, meu amigo, que nós confessamos a Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa alma. Tem alguém? Tem alguém aí na live? Se tiver, coloca aí: eu quero Jesus. Nós vamos orar por você agora. Nós vamos orar agora. Tem alguém? Tem alguém aqui? Tem alguém? É só dizer: eu quero. Nós vamos orar por você agora. E nós vamos encerrar orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E vamos orar também para Deus curar você aí onde você estiver. Eu creio que você vai ser curado, e eu creio que você vai ser curada, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar, nós vamos crer e concordar que você vai ser restaurado. E eu convido o Jefferson para louvar ao Senhor, e logo depois de Jefferson louvar a Deus com alguns louvores, nós vamos orar. Mas você, a oportunidade ainda está aberta. É só você confessar a Jesus. Glória a Deus. A minha vida é do Mestre. Louva aí, irmão, louva aí. Meu coração o meu caminho é minha esperança. Vamos começar de novo, para ficar bonito, né? A minha vida. A minha vida é do meu coração. Meu coração é do o meu caminho. O meu caminho é do minha esperança. Meu mestre, a Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida, a minha vida é... Eu peço que todos vocês se coloquem de pé em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, coloque. Você vai ficar sentadinha, amém? E vamos orar por você, amém? Em nome de Jesus. Cadê Del? Traz aí, Del, por favor. O álcool e o bicho aí. Eu quero chamar
aqui na frente. E vamos limpar o microfone, deixar bem bacana. Eu quero que a senhora venha aqui agradecer a Deus. Amém? Boa noite a todos e a paz do Senhor. Eu estava ali lendo a palavra em Romanos que o irmão falou. Ali é muito importante aquela palavra e Deus vai tocar no coração de muitas pessoas ainda que vai se render aos pés do meu Senhor Jesus. Eu só tenho que agradecer a Deus que faz 7 meses que eu nasci de novo. Eu nasci de novo e Deus me restaurou e me tirou do lamaçal, que eu estava lá entubada, mas Deus me restaurou, graças a Deus. E outra coisa que eu vou falar para vocês, eu estava entubada, vocês sabem, vocês não sabem, mas eu sei, que quem está entubado não sabe, não lembra de nada, mas eu lá vi muitas coisas importantes, que eu tenho certeza que Deus estava do meu lado. Tenho certeza. E Ele me restaurou e me levantou daquele leito. Muitas coisas eu não me lembro. Vim lembrar muitas coisas depois que eu cheguei em casa. Meu filho foi me pegar lá no hospital. Não conheci ele. A minha nora, foi todo mundo. E outra coisa também que eu vou falar. Naquele dia que eu estava lá no hospital, entubada, Deus mandou vocês lá para frente da casa do meu filho. E muita gente perguntou, foi Edmilson que chamou? Não foi, foi Deus que mandou vocês para lá. Foi. E tudo que vocês falaram lá, foi para minha família que estava me esperando e eu que estava lá. Obrigado pela linda oportunidade, obrigado por tudo, que Deus te abençoe a vocês. Vamos louvar? Não chores, quem cuida de você não dorme. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Você lembra? Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar. Jesus chega, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Numa só voz. Não, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Hoje tem festa no céu. Quer falar também? Amém. Eu tenho muito que agradecer a Deus. Muito, muito, muito. O primeiro milagre, grande milagre, é a minha mãe que está aqui. Que muita gente aqui conhece e sabe por tudo que a gente passou e está passando. Perdemos pessoas muito queridas da família e minha mãe foi para lá e está aqui. Um grande milagre de Deus, um grande milagre. Toda a honra e toda a glória ainda é pouco para agradecer a Deus o milagre que Deus fez na nossa vida e na minha vida. Ela é meu tesouro, minha maior riqueza. Ela, meu pai, meus filhos, meus irmãos, todo mundo. Mas ela é especial, é um pedaço de mim e eu sou um pedaço dela. Então a gente tem passado por muitas tribulações, mas Deus tem sempre nos sustentado. Que a gente tem que pegar com Ele, mais ninguém. Faz quase um mês que eu sofri um acidente também, estou aqui ainda me recuperando, mas eu creio que Deus me livrou de uma coisa muito maior. E só tenho que agradecer a Deus. Hoje eu fui para a consulta do retorno e graças a Deus, graças a meu bom Deus, que está tudo bem, cicatrizando bem. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E tudo que for para agradecer a Deus ainda é pouco. Toda honra e glória para o meu bom Deus. Muito obrigado por vocês. Que no momento que mamãe estava lá, como eu já falei, Deus mandou vocês ali para dar forças para a gente, para dar uma esperança que ela ia voltar. E como ela está aqui, e só tenho que agradecer. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. E que Deus abençoe todos nós. Amém, amém. Nós que agradecemos a Deus por estar nesta noite compartilhando juntamente com vocês essa alegria, né? Aleluia, glória a Deus. Tem um louvor, que esse louvor foi o pivô de tudo. Foi o louvor que nos colocou nós nas ruas, falando do amor de Jesus. Foi esse louvor que nós saímos na rua falando do amor dele, né? E tocou muito o coração de muita gente, que disse: você não vai parar. Não abandona o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e nós vamos chegar. Wilson. Não abandona o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e nós vamos chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem
pra acalmar o mar. Você não vai parar. Alexandre, vem fazer oração. Alexandre, vem fazer oração. Cadê Alexandre? Chega. Aleluia. Bora que eu tô doido para comer um pedaço desse bolo. Vem embora. Ô glória. Não esquecendo que tem muita gente na live aí, né? Sempre nos acompanhando na live do Projeto Resgate. Que seja uma bênção. Temos CD, né, do Projeto Resgate. Não esquecendo, temos CD do Projeto Resgate, né? Você que está na live, quiser adquirir aí o CD do Projeto Resgate, é só falar aí que nós vamos deixar na sua porta a partir da manhã, em nome de Jesus. Vamos orar por todos. Você que está enfermo, coloque aí a mão no seu coração. Coloque aí a mão no seu coração, como um ato de fé. Tenho certeza de uma coisa: Jesus, Ele pode te curar nesta noite. Você que está aí do outro lado, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar por você agora. Feche seus olhos. Todos do projeto aí, ó, estendo as mãos para cima, para a rua de cima, a rua de baixo, de frente. É um ato de fé e nós cremos que Jesus, Ele é poderoso para curar, para salvar e para libertar. Não importa a enfermidade ou o grau de enfermidade, Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele ainda cura. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te apresentamos, ó Deus, cada morador desse bairro, te apresentamos, Senhor, esta família. Pai, em nome de Jesus Cristo, que as barreiras, ó Deus, em nome de Jesus, caia por terra. Agora, se for enfermidade, Senhor, no corpo físico, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Se for, Senhor, problema na alma, abraça nesta noite e cura, ó Deus, todo tipo de depressão, ansiedade, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, a sua cura nesta noite. Visita, Senhor, cada casa desse bairro, em nome de Jesus Cristo. Cura aquele que está doente, aquele que está, Senhor, acamado. Problemas, Senhor, talvez nas articulações, das trevas, nós repreendemos em nome de Jesus. E que haja cura, que haja salvação, que haja libertação da sua casa, no teu lar, na tua família, em nome de Jesus Cristo. Que haja saúde nessa casa, que haja prosperidade nessa família, em nome de Jesus. Eu repreendo o espírito de morte, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, acredita, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém, Jesus. Eu creio que tu és poderoso. Aleluia, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Eu agradeço de coração toda a família, a senhora, que Deus abençoe a todos e continue seguindo Jesus. Não importa as circunstâncias, as lutas, é uma certeza que nós temos, que teremos lutas, mas se Jesus estiver no nosso barco, teremos vitórias para a glória e louvor do nome dele. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar agora? Eu quero parar e o negócio quer continuar. Só para a gente entrar na presença de Deus e agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso. Vamos dizer assim nessa noite. Fala. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim.
Está sentindo aí? Oh, glória. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Vamos dizer esta noite, esta casa, esta casa é sua casa, nós deixamos Jesus. Diz aí, irmão, esta casa ela pra você. Mais uma vez, esta casa enche este lugar de bênção, Senhor. Esta casa ela glória a Deus. Culto abençoado. Gostaram? Amém. Amém, né? Pronto, o projeto Resgate termina aqui, mas eu creio em outra oportunidade nós estaremos aqui em nome de Jesus. Amém? Nós somos uma família só, a família que vai morar no céu. Amém? Você que está na live, que Jesus continue abençoando cada um de vocês, e nós vamos ficar aqui. Amém? Tchau, 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 povo de Deus. Amém, glória a Deus. Tchau pro pessoal. Vai ser meu irmão. Epa, Senhor. Pai do Senhor, povo de Deus, vocês que estão na live, né? Sempre estão junto conosco, compartilhando, né? Comentando. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos voltar com o projeto Resgate, né? Falando do amor de Jesus, pegando você.